Afinal, podemos pagar promessas, que é um termo já equivocado demais, né? Mas cumprir propósitos, gestos de fé, por ocasião de uma graça recebida por Deus, ou por um voto, por um ato de gratidão a Deus, o que alguns vão chamar de cumprir promessas, por exemplo. Bom, esse pastor protestante aqui vai fazer uma crítica ali a romeiros, né, que fazem essas penitências, podemos dizer assim, de carregar cruzes, de fazer longos trajetos de peregrinação, criticando ali a fé católica, e nós vamos responder, analisar o vídeo dele no vídeo de hoje. Está muito interessante. Então, se você quer saber o que a igreja diz sobre esta questão de pagar promessas, que já é um termo equivocado, nós vamos ver o termo correto, o sentido correto no vídeo de hoje. Tá demais, hein? Fica comigo. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui neste canal. Evangelize conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E já deixa aqui um comentário sobre o tema de hoje. Você costuma fazer esse tipo de voto, de compromisso com Deus? Gestos de gratidão por uma graça alcançada, fazer peregrinação, fazer mesmo até longos percursos a pé, certos tipos de penitência em louvor e em gratidão a Deus. Vamos ver aqui hoje o pastor Santos fazendo uma crítica sobre isso. Antes do vídeo de hoje, estendo a mão a você, ele convido a fazer parte desse canal de forma assídua e útil, né? Faça uma doação de qualquer valor para que nós possamos continuar o nosso apostolado de gravar de segunda a sexta. Vamos aqui então analisar o contexto aqui desse vídeo do pastor, tá? Tem algumas questões bem interessantes, vamos ouvir aqui. Ele está tentando levantar, olha o peso, e é porque ele não está pegando no meio, ele está pegando na ponta. Mas essa cruz pesa 70 quilos e esse homem está caminhando 100 quilômetros de uma cidade a outra no Ceará, pagando a sua promessa de fé. O que é que você acha isso? Ignorância religiosa ou uma atitude de fé? Comenta aqui abaixo e me siga para aprender tudo sobre libertação e batalha espiritual. Então, na verdade, ele faz esse questionamento, tipo, tirando a responsabilidade dele, né? O que você acha? Para os seguidores dele, obviamente. Um ato de fé ou um ato de ignorância, fanatismo religioso, enfim. Só que ele esqueceu desse detalhe aqui, ó. Ele mesmo já deixou a opinião dele, né? A opinião dele é essa aqui: meu povo perece por falta de conhecimento. Então esse vídeo é uma crítica a pessoas que decidem, né, fazer esse tipo de compromisso com Deus, ato devocional. Alguns vão chamar de pagar promessa, mas nós vamos ver o que a igreja vai ensinar aqui. A começar pelo catecismo, que vai dizer que sim, nós somos chamados a fazermos votos com Deus. Podem chamar também de promessas, penitência, nós vamos ver na Bíblia, em Mateus capítulo 4, em Marcos capítulo 1, já vou mostrar o texto para vocês, que a penitência sim é um pedido da igreja, mas a gente precisa elucidar. Vamos ver o que o catecismo fala sobre isso. Em muitas circunstâncias, o cristão é chamado a fazer promessas a Deus, votos, né, ações, devoções, podemos traduzir de várias formas. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação comportam sempre promessas. Sim, isso aqui é interessante. Os sacramentos são permeados por promessas. Entenda isso, né? Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus tal ato, né? Uma oração, uma esmola, uma peregrinação, etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com Deus fiel. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2101. Então aqui já fica claro que todo cristão autêntico, todo católico autêntico, ele faz promessas dentro dos sacramentos da Igreja Católica. Por exemplo, as promessas batismais, onde ali nós renunciamos ao mal e aceitamos Cristo em nossa vida. Então, num aspecto de promessa, de ato de fé, os sacramentos da Igreja
católica são o cerne dessas promessas que fazemos a Deus. Mas o catecismo, nesse parágrafo que vimos, né, vai falar que uma pessoa, num fórum pessoal, num âmbito pessoal, ela também pode fazer as suas promessas. Por exemplo, prometer a Deus fazer uma peregrinação diante do alcance de uma graça. Entenda, o problema está quando nós ficamos barganhando com Deus, né? Eu vou barganhar e se Deus me der essa graça, eu faço tal ato, tá? Nós já vamos responder ao pastor, mas primeiro eu estou dando a catequese para vocês, já que é tão importante, e é importante, né? E Marcos 11, 24 vai dizer, tudo que pedires em nome de Jesus, crendo que já recebeu, vos será dado. Então, não é certo também a gente ficar fazendo promessa, eu vou prometer isso a Deus se Ele me der isso. Não, Deus, Ele nos dá a sua graça. E devemos ter atos de fé independente daquilo que Deus nos dá. Esse é o primeiro sentido dessa catequese aqui. Mas ali, nós vimos que o bispo está fazendo uma crítica. Isso aqui está bem claro, né, gente? Olha, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Essa aqui é a opinião clara, descarada dele. E devemos, então, agora dar à luz da igreja. Você pode fazer uma promessa? Pode. O catecismo está dizendo que você pode, num ato pessoal, fazer isso. Não é uma prática que a igreja está incentivando, mas ela está permitindo. É um ato de fé. Se alguém quiser peregrinar e caminhar 200 quilômetros para cumprir uma promessa, é a fé da pessoa. Agora, não chame o senhor bispo, o senhor pastor protestante, né? Porque ele se intitula bispo, né? Não julgue o senhor ser uma falta de conhecimento. É um ato de fé. E nas Sagradas Escrituras, a questão do arrependimento, né? São Jerônimo vai traduzir para penitência, vou mostrar aqui o texto para vocês, não é uma tradução equivocada como alguns protestantes vão dizer. Eu até marquei aí de amarelo o texto. Desde então Jesus começou a pregar, fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Essa aqui é a mesma tradução que São Jerônimo nos dá ali na Vulgata Latina. Então a penitência é um ato que vem seguido, né? Ele se segue depois do arrependimento. E sim, também num ato de fé, uma pessoa que recebeu uma graça e em ato de louvor a Deus quer fazer uma peregrinação, carregando cruz ou não. Então a crítica aqui é a cruz, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês algo na tela que eu julgo ser importante mostrar, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar para vocês isso na tela. Tá aqui, consegui. Aqui está o vídeo rolando com os comentários, né? Então nós temos ali alguns comentários de católico, obviamente, provando que a Bíblia fala sobre penitência, né? Só que algumas críticas, né? Ignorância religiosa, o preço já foi pago por Jesus. Alguns católicos também comentando, né? Ou pessoas que concordam com o gesto de fé daquele homem ali carregando a cruz. Atitude de fé e de agradecimento, né? Alguns concordando com o pastor, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Alguns estão declarando aqui que a pessoa está sabotando, né? Aqui, botou 2 rodinhas. Então são críticas estranhas, né? A fé de alguém. A fé de alguém que está expressando a sua fé de forma pública. Essa pessoa que está peregrinando não pediu para ninguém ir lá filmar, não. Ela está cumprindo um voto com Deus e a igreja não é contra isso. Isso precisa ficar bem claro. Mas a igreja mostra para você o verdadeiro sentido de arrependimento. Santo Agostinho, por exemplo, ele vai falar que o centro, né, de um arrependimento concreto, de um homem, nesse centro deste arrependimento vai estar a misericórdia de Deus. Vamos ver o que fala Santo Agostinho aqui. Não é a pena que nós infligimos a nós mesmos que satisfaz a justiça divina, mas a graça que ele nos dá, para que através do arrependimento e da humildade possamos ser restaurados ao seu favor. É o sermão de número 1 sobre o Salmo 32, confessarei a ti todos os meus pecados, né? De Santo Agostinho. Então, também não é pensar que é uma peregrinação com uma cruz pesada que vai trazer o perdão de Deus. Precisa ter primeiro o arrependimento. Óbvio, essa questão que podemos analisar como um gesto de penitência, pedido pelo sacerdote ou não no sacramento da penitência, é um ato de fé. Isso também nós não podemos criticar. Uma pessoa que faz isso aqui é um ato de fé. É um ato de fé dela. Então, essa fala do pastor é falta de conhecimento. Isso aí é totalmente
leviano, é um pensamento leviano desse pastor e nós não concordamos com isso. Por isso estamos mostrando o que a igreja ensina. Vamos para mais um ponto. A penitência não é apenas a dor e o arrependimento pelos pecados, mas também a satisfação que é feita por meio de obras que expiam os pecados. Está vendo aqui a importância, talvez, de uma peregrinação, de um gesto pessoal? Pode fazer, sem problema nenhum. Nós estamos lendo aqui o Concílio de Trento, tá bom? Essas satisfações, no entanto, não têm o valor de pagar a dívida do pecado, mas são um sinal da conversão interior e do desejo de fazer reparação. Então é um desejo, o Concílio de Trento está nos ensinando, que é um desejo pessoal da pessoa. Ali. Pessoal da pessoa ficou redundante, né? Mas é isso mesmo. E ela tem o direito de fazer um gesto penitencial, de talvez fazer esse gesto que causa dor no seu corpo. E alguns estão ali falando, né? Mas colocou rodinha no vale. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi o sacrifício mais doloroso que existiu. Mas Jesus não andou 100 quilômetros com uma cruz pesadíssima. E a roda ali é para auxiliar mesmo o cumprimento daquela promessa de um mero mortal. Né? Comparar Jesus comigo, com você. Jesus, ele é Deus, ele se entregou na cruz, ele sofreu, o sacrifício dele é único. Mas nós não podemos ignorar a tentativa de um fiel desse em expiar os seus pecados, sobretudo pelo arrependimento. E nesse gesto aqui tem um auxílio, para que ele possa se santificar mais. Então a penitência é prevista em Mateus capítulo 4, versículo 17, e Marcos capítulo 1, versículo 15, se você quiser conferir na sua Bíblia. Então, a nossa resposta ao pastor: não critique a fé dos outros. Tente você fazer algum gesto de fé para reparar os seus pecados, porque fé e obras andam juntos. E quando você faz, por exemplo, uma peregrinação, é sim um tipo de obra, é um testemunho que você está dando. Pessoas que passam e, por exemplo, testemunham de ver os romeiros nessas peregrinações, nas BRs do Brasil, em direção a santuários, enfim, vão testemunhar que a fé desse povo comove. Talvez o gesto dessas pessoas podem até mesmo converter alguém, levar uma pessoa à reflexão para ser o primeiro passo da conversão dessa pessoa. Que vê ali um gesto de fé de um romeiro e vai falar assim: olha que fé ali, olha que pessoa de fé. Então não critique. E pare com isso, com esses videozinhos, né? Porque aqui dá para ver a opinião do pastor, né? Meu povo perece por falta de conhecimento, critica ali a pessoa que está fazendo o gesto de fé. Então a igreja, em nenhum momento do magistério vai falar: faça isso, carrega uma cruz, faça a peregrinação. Mas ela permite, num aspecto de entender que este é um ato de fé pessoal da pessoa. Não podemos confundir isso, obviamente, com os sacramentos. Já deixei isso bem claro aqui. Sacramento é regra da igreja, nós devemos viver, e também nos sacramentos fazemos promessas a Deus. Mas essa promessa pessoal, né? Mas não chame também aí de pagar promessa, né? Essa promessa pessoal de alguém fazer uma peregrinação carregando uma cruz, enfim. Mas a igreja também não vai dizer para você não fazer, porque é um ato de fé. E fé, minha gente, ela perpassa pela doutrina, pelo magistério, mas a fé, ela é pessoal de cada um. Né? E a fé, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o modo de se ver as realidades que não se podem ver. Então ninguém pode julgar como falta de conhecimento a fé em um ato devocional de alguém, por exemplo, que faz uma peregrinação. Isso aí é loucura, isso é leviano, e infelizmente esse pastor aqui faz isso, com esse vídeo, tentando jogar a opinião para os seguidores dele, mas já deixou a opinião, né, dele aqui, e nós refutamos aqui. O que importa para você, católico, é saber o que a igreja te ensina, o que a igreja te permite fazer. Então tome cuidado com esses vídeos de protestantes aí. Então a pessoa que me mandou estava muito preocupada. Eu posso ou não posso fazer promessa? A igreja diz que você pode, obviamente. Tente fazer aquilo dentro de um prisma daquilo que você consegue fazer e que seja possível. Tem pessoas aí também que ficam fazendo esse tipo de sacrifício pessoal além do que consegue. E isso também não agrada a Deus, não. Muito mais vale o arrependimento do coração, muito mais vale a gratidão no coração de pessoas que agradecem a Deus, por exemplo, de receberem graças, né? E vão, por exemplo, fazer uma peregrinação. Já falei isso 10 vezes aqui nesse vídeo. Então a igreja permite, pode fazer, faça com fé, e Deus vai sim acolher o seu gesto. Você que chegou até aqui, convido você a evangelizar conosco. As nossas visualizações caíram muito. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe um comentário. 49% das pessoas que nos assistem todos os dias não estão
inscritas no nosso canal. Por favor, nos ajude. Temos a meta aí de chegarmos a 100 mil inscritos. Consiga aí 10 inscritos para o canal aqui e você vai estar ajudando muito. Benedictio Deo Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancto, descendat super vos et maneat semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Pega eles, Nossa Senhora.